A gente já começou a parte de estática ou a gente terminou realmente ali no final da primeira unidade, não foi? E hoje a gente começa falando de estática. Eu acho que foi isso. A gente tinha terminado com o exercício de óleo sai, um negócio assim. Mas antes disso, estava falando sobre canal aberto, os tipos de canais, eu acho. Era a classificação dos escoamentos Tá, internos. classificação do escoamento, aqui. Pronto. Então, meu povo, na aula de hoje, a gente vai começar a falar de estática dos fluidos. Muito bom. Segunda parte da nossa unidade, da nossa primeira unidade. Então, agora, se vocês olharem aí no cigarro, a gente já está nessa segunda porção aqui, tá? Na parte de estática dos fluidos, certo? Já tem essa segunda lista, já tem os slides, já tem o PDF, tudo. E, bom, tem muitas coisas interessantes aí nesse assunto de agora, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa dos exercícios, pode ficar à vontade, pode dizer aí que, na medida do possível, eu vou tirando as dúvidas aqui dessas coisas. Oh, Renan, pois é. Essa parte de estática olha, se for para eu dizer assim, olha, eu quero passar em mecânica dos fluidos, né? Como é que eu faço, professora? Amigo, se der bem na primeira unidade, já ajuda um bocado. Se dar bem na primeira unidade, já ajuda, assim, 70% da sua vida. Porque, na pior das hipóteses, a segunda unidade é que o pessoal geralmente se dá mais mal, né, tradicionalmente. E aí, na terceira unidade, todo mundo consegue recuperar um pouco aí dos prejuízos da segunda. Então, aproveitem a primeira unidade, arroche. Não é mole a segunda unidade. Não vou dizer que é, porque não é. Né? É a mais difícil. Mas essa primeira é show de bola. Alice, eu vou colocar agora agora quando acabar a aula, eu coloco uma enquete no Cigarro a respeito do dia da prova, tá? Porque parece que eu coloquei em 2 lugares 2 dias diferentes. Eu vou colocar para sugestão tanto o dia 11, quanto o dia 18, quanto o dia 23, tá? E para mim, tanto faz. Realmente vai ser as outras provas de vocês que vocês vão votar, tá certo? Vai dar certo, meu povo. Bom, Pamela, no final da aula eu volto nelas, pode ser? Questão 11 e 12, eu vou anotar aqui. Ok. Tá ok. Bom, então, meu povo, a gente vai começando agora essa parte dos fluidos, né? E o que acontece? Essa parte de estática, ela diz respeito justamente ao comportamento dos fluidos quando eles estão em repouso. E a gente falou, né, que o fluido era uma substância que se deformava continuamente, ou seja, ele escoava, mediante a ação de uma tensão cisalhamento. Então, se a gente não tiver tensão cisalhante presente, então esse fluido, ele obviamente não vai escoar. Então, a condição fundamental para que a gente
tenha um fluido em repouso é justamente a condição de ausência de tensão de cisalhamento. Somente a tensão normal está presente, certo? Então, na estática de fluidos, que é essa parte da mecânica dos fluidos, que permite que a gente calcule as forças que atuam sobre objetos submersos, determine forças em sistemas hidráulicos, freios de automóveis, desenvolva instrumentos de medição de pressão. Essa parte da mecânica dos fluidos, ela diz respeito justamente a uma condição de ausência de tensão, somente a tensão normal é que está presente, certo? Então, se a gente está falando que só existem tensões normais, né, então quer dizer que todas as forças que atuam entre um fluido e uma fronteira qualquer, elas devem agir normalmente em relação a essa fronteira. Então, se ela for uma superfície inclinada, plana, é simples da gente imaginar isso. Mas quando a gente fala em superfície curvas, talvez fique um pouco menos simples, né? Mas, de qualquer maneira, essas forças, elas têm que estar agindo sempre perpendicularmente em relação à fronteira. Porque, caso elas não estejam, então a gente tem uma componente de tensão cisalhante, né? E essas tensões cisalhantes promovem o escoamento do fluido, certo? Então, essa condição de estática dos fluidos diz respeito, por exemplo, à construção de barragens para construção de hidrelétricas, diz respeito ao armazenamento, né, de fluidos em tanques, diz respeito também a empuxo, né, então a flutuabilidade de corpos, tudo isso está englobado aí no conhecimento de estática de fluidos, né, prensas hidráulicas. E aí, quando a gente fala nessa condição estática, a gente fala, obviamente, em um equilíbrio de forças, né? Então, para os fluidos que estão obedecendo a essa condição, a gente sabe que se o elemento está em equilíbrio, então a soma de todos os componentes das forças em qualquer direção tem que ser igual a zero, né? E um outro critério de equilíbrio é com relação aos momentos, né? Então, a soma dos momentos das forças no elemento, sobre qualquer ponto, também deve ser zero, né? Então, significa que esse corpo, ele nem está sujeito à ação de forças cisalhantes, nem ele está rotacionando de qualquer maneira. E isso leva a gente a algumas consequências, né? Essa condição de equilíbrio impõe a necessidade que esses fluidos tenham um valor único de pressão que é independente da direção considerada, tá? Então, se a gente pegar um elemento prismático como esse aí da figura, certo? Se a gente pegar um elemento prismático como esse aqui da figura, o que a gente tem aqui, né? Esse prisma, né, em que atua pressões diferentes na direção X, Y, e nessa direção S aqui, que corresponde a esse plano inclinado, né? Mas, se a gente estiver considerando justamente a condição estática, né, a gente sabe que o somatório de todas as forças, em qualquer direção, tem que ser igual a zero. Então, se a gente tomar, por exemplo, a direção X, esse somatório de forças nessa direção tem que ser igual a zero. Então, a gente podia imaginar essas forças como sendo referentes à pressão que atua nessa face aqui, Px, então, Px vezes a área, ΔZ, ΔY, e um componente dessa força aqui referente à pressão que atua nessa face PS na direção X. Então, PSX diz essa componente de PS na direção X, então seria PSX vezes a área em que ela atua, que seria ΔS, né, ΔS vezes ΔZ, certo? Um detalhe é que se a gente observar esse ângulo aqui, né, o seno desse ângulo também é o seno desse ângulo aqui. Então, se a gente for observar a trigonometria dessas semelhanças aqui,
Então, seno de θ corresponde a cateto oposto, PSX, pela hipotenusa, PS. Então, PSX, que a gente estava trabalhando, na realidade é PS seno de θ. Ok? Como essas forças atuam em direções opostas, então esses termos aqui, eles vão se cancelar, né? Primeiro o ΔZ, não é isso? E, novamente, por semelhança aqui desse triângulo, a gente sabe que o seno de θ corresponde a cateto oposto, ΔY, pela hipotenusa, ΔS. Então, ΔS seno de θ é igual a ΔY. ΔS seno de θ corresponde a ΔY. Então, Px fica sendo igual a PS, certo? Tranquilos até agora? Deixa eu botar o chat um pouco mais para baixo. Ok. Isso para a direção X, né? Para a direção Y, a gente também tem que esse elemento tem que estar em repouso, não é isso? E aí, o somatório de forças nessa direção também tem que ser igual a zero. Então, FY é igual a zero, né? E aí, a gente tem a ação de PY sobre essa área ΔX, ΔZ, e a gente tem a ação de PSY sobre essa área ΔZ, ΔS. É isso? Então, novamente, tal qual aqui aconteceu na direção X, PSY, que é igual a PS cosseno, né, agora, de θ, foi expresso dessa forma aqui na equação para vocês. Além disso, esse fluido que está contido aqui, ele tem um peso, né? Então, o peso desse elemento de fluido também é uma força que atua nessa direção Y. Então, a gente tem 1/2 de ρg vezes o volume desse... Na verdade, a gente tem ρg vezes o volume desse elemento fluido, né? Então, a gente pode imaginar isso aqui como sendo ρ vezes g vezes a área desse triângulo, base vezes a altura dividido por 2, vezes a dimensão ΔZ aqui. Ok? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá muito zoada, atrapalhando vocês, ou vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque senão eu mudo de lugar aqui dentro de casa para ver se melhora. Mas não está alto. Tá certo. Ótimo, então. Tá, eu vou ficar com o microfone aqui mais próximo para ver se dá mais certo. Não sei se o microfone é aqui. Parece que é. Bom, então tá bom. Então, pessoal, só continuando, né? Eu tive que fazer essa interrupção porque realmente estava me incomodando, então podia estar incomodando vocês, né? Então, aqui nessa direção Y, a gente tem ρ vezes G, né, vezes o volume dessa partícula fluida, que seria a área, né, desse triângulo, ΔX, ΔY sobre 2, né, base vezes a altura dividido por 2, vezes essa dimensão ΔZ ali, certo? Se a gente for, né, avaliar esses termos, então a gente tem, ó, justamente, tal como no caso anterior, ΔZ presente em todos os elementos, não é isso? ΔX, que corresponde a ΔS cosseno de θ aqui, também se cancelando em todos os termos, né? E aí a gente ficaria com esse ΔY aqui, sobrando nesse último termo referente ao da partícula fluida.
No limite em que a gente trabalhe com isso aqui, tendendo a um ponto, né, então ΔY ele vai tender a um valor muito, muito pequeno, de tal maneira que a pressão PX, PY e PS, né, todos esses valores são iguais, certo? Isso aqui traz para a gente algumas consequências. Então, o teorema de Pascal, ele justamente traz essas consequências dessa informação, né? Digamos assim, o enunciado dessas informações. E aí ele diz, a pressão exercida num ponto no interior de um fluido, ela vai transmitir-se com a mesma intensidade em todas as direções. Então, veja só, apesar da pressão ela ser originada de uma força que atua em uma área, pressão é uma quantidade escalar, né? Ela não tem uma dependência com nenhuma direção. Então, ela transmite-se com a mesma intensidade em todas as direções. Então, se você exercer uma pressão sobre um fluido, né, isso aqui vai se transmitir em todas as direções, e isso é utilizado, né, na prática, nas prensas hidráulicas. Por quê? Você aplica uma tensão, uma pressão em uma porção de fluido, e isso se transmite igualmente em todas as direções. Então, essa pressão que é aplicada em um ponto do fluido incompressível, ela vai ser transmitida integralmente em todos os pontos do fluido, e aí a gente tem essas relações, né, de igualdades, por exemplo, aqui no caso das prensas hidráulicas, né, que a pressão que atua num lado da prensa vai ser a mesma pressão que atua do outro, né? Então, um tem uma área bastante grande, né? E aí você precisa a força que você exerce aqui permite que você, né, permite que essa força F1 aqui seja bem maior, que é justamente o princípio das prensas hidráulicas, né, que a gente utiliza aí para elevar carros naqueles macacos hidráulicos, por exemplo, certo? Isso aqui eu acredito que vocês já tenham, inclusive, visto na vida de vocês lá no ensino médio, né? Normalmente a gente vê isso no ensino médio. Todos sobrevivendo até agora, né? Ótimo. Então, meu povo, uma vez que a gente já entendeu, né, essa relação de que a pressão é um campo escalar, né, nosso objetivo agora é descrever esse campo de pressão, né, e para obter essa equação do campo de pressão num fluido estático, a gente vai partir justamente das condições de equilíbrio, né, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton para esse elemento de fluido de massa diferencial, né, que está estático em um sistema de coordenadas retangulares, e aí a gente vai fazer esse balanço de forças, né, que representa a segunda lei de Newton. Entendendo que a força de campo que vai estar presente é a força de campo gravitacional, então a gente já sabe que a força de campo gravitacional é o produto da aceleração da gravidade vezes essa massa diferencial, então G vezes ρdV, que seria essa massa dm, né? E esse volume dessa partícula fluida, então, pode ser expresso como dx, dy, dz, tá? E aí, o grande porém é com respeito à força de superfície, porque agora a gente vai ter que obter essa equação para esse campo de pressão. Então, a gente vai ter que descrever como que essa pressão, que é a única força de superfície que atua, ela se comporta, certo? Então, como eu falei para vocês, né, a gente vai fazer esse somatório de forças, né, referente à condição estática para a partícula fluida, né? Vai entender que essas forças são a soma de forças de campo e de superfície. Essa força de campo a gente já descreveu, né, no slide anterior.
ρho vezes G dx dy dz. E agora a gente vai descrever essas forças de superfície. Só que para a gente descrever essas forças de superfície, o que acontece? Quando a gente falou que esse fluido era um meio contínuo, né? A gente disse que a pressão, ela tinha um valor único num ponto, né? Mas se eu quero saber as pressões referentes, as forças que são referentes a essa pressão, que atuam nas proximidades desse ponto, ou seja, nas superfícies dessa partícula fluida, a gente vai ter que se utilizar de uma ferramenta, né, que faça esse serviço. E essa ferramenta é justamente a expansão em série de Taylor. O que a expansão em série de Taylor faz? Ela pega uma função que é contínua, né, o fluido é um meio contínuo, então a pressão é uma função contínua. Então, a gente pega essa função contínua e expande ela na vizinhança de um ponto do qual eu tenho informação. Então, eu vou ter a informação da pressão nesse ponto O, aqui, né? E a gente tem justamente a ferramenta da expansão em série de Taylor para dizer qual que vai ser o valor da função num ponto próximo a ele, que seria esse ponto fx, certo? Então, fx é a função no ponto que eu conheço, mais a derivada dessa função, vezes a distância do ponto que eu quero para o ponto que eu conheço, elevado à primeira, dividido por 1 fatorial, e nos termos de ordem seguinte, a gente tem a derivada segunda, essa distância entre os pontos elevado ao quadrado, e aí o fatorial aumentando em ordem, né? Obviamente, esses termos de ordem superior, eles passam a ter importância menor na medida que a gente vai, né, considerando esses pontos muito próximos, né, x e a. Então, essa distância é muito pequena, elevado ao quadrado é pequeniníssima, ok? Então, se a gente for avaliar essas forças referentes à pressão na direção x, o que que a gente tem? Primeiro, a gente vai trabalhar com o balanço de forças, né, na segunda lei de Newton. Então, a gente sabe que a força é um produto da pressão vezes a área, certo? Então, a gente vai trabalhar sempre com esse produto, pressão vezes área. Espera aí. Nessa face aqui, trabalhar primeiro com essa, tá? Nessa face aqui, a gente, então, vai ter a pressão que atua nessa face sendo multiplicada por esta área, dx vezes dz, certo? Mas para a gente saber o valor da pressão nessa face, então a gente vai usar a ferramenta de expansão em série de Taylor do valor da pressão que a gente tem no ponto O, que é justamente P. Então, a função nesse ponto aqui vai ser a função no ponto que eu conheço, que é P, mais a derivada dessa função, f de A', mais a distância do ponto que eu estou trabalhando para o ponto que eu conheço, né? Então, veja só, se isso aqui é a origem, né? Esse aqui seria o ponto zero, a origem. Então, essa face aqui, ela está a uma distância dy sobre 2. Toda a minha coordenação motora vai embora, viu? Então, isso aqui. dy sobre 2 da origem. Então, dy sobre 2 menos 0 elevado a 1 dividido por 1 fatorial. Esse seria o termo referente à expansão em série de Taylor da pressão nessa face da direita, certo? Como a força referente a essa pressão atua para dentro da partícula fluida, então ela atua na direção de menos J, ok? Na outra face, que seria essa daqui, a gente tem justamente essa área, dz dx, do mesmo jeito que a gente teve do lado
direito, a gente tem essa mesma área aqui no lado esquerdo, né? E a expansão em série de Taylor, para a gente, é justamente o valor da função no ponto que a gente conhece, P, mais a derivada da função, mais a derivada da função vezes essa distância entre os pontos, né? Esse ponto aqui, ó, se vocês observarem, ele é menos dy sobre 2, certo? Então, a gente fica com menos dy sobre 2, que é o ponto que eu tenho interesse, menos o ponto que eu tenho o valor da função, que seria 0. Então, por isso que surge esse sinal aqui negativo, ok? E aí, essa força referente à pressão nessa face atua da mesma forma que do outro lado, né? Apontando para dentro da partícula fluida, ok? Então, ó, esse somatório de forças, ele está traduzido aqui, ó. P menos ρP, ρy, dy sobre 2, atuando na direção do y positivo. P mais ρP, ρy, dy sobre 2, apontando na direção do y negativo, certo? Esses termos aqui, eles conversam, né? Então, essa pressão aqui cancela com essa. Esses dy sobre 2 aqui, eles se somam, né? Menos dy sobre 2, e aqui a gente tem menos dy sobre 2, para a gente obter menos ρP, ρy, dy, dx. Ok, pessoal? Tudo tranquilo com todo mundo? Menina, eu vi agora Carlos Souza, né? Eu trabalho com o Carlson Souza. Eu disse, vale, meu Deus, Carlson já está na minha aula. O que que Carlson está fazendo na minha aula? Pelo amor de Deus. Eu li rápido. Tudo bom, Carlos? Tranquilos, né, meu povo? Até agora, nessa direção Y. Se a gente fizer a mesma coisa para as outras direções, a gente vai ter mais do mesmo, né? Então, a gente vai ter, ó, esse somatório de forças de superfície como sendo essa avaliação da pressão, da mesma maneira, só muda aqui a direção, né, com que a pressão variou, ρP, ρx, dx sobre 2. Esses termos de P cancelam-se, os termos de menos dx sobre 2 se somam com esse outro aqui, referente a esse sinal negativo, e aí a gente tem isso se repetindo para as outras direções, tá? De tal maneira que essa somatória de forças de superfície vai ficar sendo menos ρP, ρx, vezes o volume da partícula fluida na direção x, menos ρP, ρy, vezes o volume da partícula fluida na direção y, menos ρP, ρx, vezes o volume da partícula fluida apontando na direção z, certo? Então, se a gente quiser deixar isso de uma maneira mais condensada, né, a gente pode colocar esses volumes da partícula fluida todos em evidência, e o sinal de menos também, e aí a gente vai ver, ó, que a gente tem um gradiente de uma quantidade escalar vezes um unitário de direção, né? Isso aqui é justamente, pode ser representado justamente através do operador Nabla, que é esse operador vetorial que atua sobre uma quantidade escalar, que seria a pressão, para torná-lo uma quantidade vetorial, né? Então, a força é uma quantidade vetorial que é produzida pela ação do operador Nabla sobre
as forças de superfície ficam sendo justamente menos o gradiente de pressão, ou seja, como a pressão varia em cada uma das direções, vezes o volume dessa partícula fluida. Tá? Se a gente fizer essa orientação dessa partícula fluida, de tal maneira que... Professora, poderia repetir, porque quando foi explicar sobre o operador Nava, deu uma travada que eu não consegui entender. Posso sim. Então, na realidade, o que a gente fez foi simplesmente condensar as informações, né? A gente botou esse volume da partícula fluida em evidência, o sinal de negativo em evidência, e aí a gente viu que ficávamos, né, com a expressão dessa força, que é uma quantidade escalar, como sendo menos ρp ρx na direção x, ρp ρy na direção y, mais ρp ρz na direção k. Certo? Então, para condensar ainda mais essa forma aqui de expressar, né, esse somatório de forças de superfície, a gente pode usar o operador Nabla. O operador Nabla é um operador vetorial, veja só, ele tem direção, né, ele tem componente na direção x, y, z, então o operador Nabla é uma quantidade vetorial, e ele atua sobre um campo, que é o campo de pressões, que é uma quantidade escalar. Então, a gente produz uma força, que é uma quantidade vetorial, pela aplicação desse operador, que é vetorial, sobre um campo escalar. Certo? Porque, veja só, o que eu quero dizer é o seguinte, no começo da aula a gente disse, olha, pressão, ela tem um dado valor, né, e se transmite com a mesma intensidade em todas as direções. Isso quer dizer, matematicamente, que a pressão é um campo escalar, né? Ela não é um campo vetorial. Mas a gente relaciona a pressão com uma força, né? Então, essa relação entre a pressão e a força para a equação geral da estática, ela é dada justamente através desse operador Nabla, que faz, ele é uma quantidade vetorial que atua sobre um campo que é escalar para produzir uma força que é uma quantidade vetorial. Ok? Bom, mas isso aqui não é a equação geral da estática, né? A equação geral da estática, a gente falou que era obtida quando a gente fazia essa aplicação da segunda lei de Newton para o caso estático, considerando que só existissem o campo gravitacional e as forças referentes à pressão, né? Então, nesse caso daqui, só colocar aqui o vetorzinho, tá? Que eu esqueci. Então, nesse caso, esse somatório de forças, a gente pode, cancelar esse volume dessa partícula fluida, porque na realidade a gente está falando desse somatório aqui, desses dois termos, né, sendo igual a zero. E vejam a beleza do negócio. Se a gente for trabalhar de tal maneira que a gente oriente essa partícula fluida e a aceleração da gravidade aponte para baixo, né, com relação a este eixo Z, o que vai acontecer aqui? Primeiro, a gente não vai ter aceleração da gravidade Gx, meu Deus, toda a minha coordenação motora, Gx e Gy vão ser iguais a zero, né? Eu não vou ter componente desse vetor G na direção x nem na direção y, ok? Então, a única direção em que eu vou ter uma relação entre essas duas coisas vai ser na direção z. E nessa direção z, g vetor aponta na direção de menos z, né, com magnitude de g. E esses termos de volume da partícula fluida vão se cancelar, certo? Então, nessa direção z, a gente vai ter que menos ρ vezes g, menos ρp ρz vai ser igual a zero. Então, a gente obtém a famigerada equação geral da estática, de que
o negativo do gradiente de pressão vai ser igual a ρ vezes G, certo? E aí, como eu falei para vocês, como não se tem G de X nem G de Y, então, obrigatoriamente, menos ρp ρx menos ρp ρy tem que ser igual a zero. Ou ρp ρx, só diminuir. Então tá. Vai ser igual a zero, ok? Então, vejam só para a gente fechar, né, relembrar algumas coisas. Para a gente chegar nessa equação, a gente considerou que esse fluido ele estava estático, que a gravidade era a única força de campo, que o eixo Z era vertical e apontava para cima, né? E a gente alinhou essa partícula fluida com esse eixo Z. Né? E aí, essa equação geral da estática, ela vai justamente descrever para a gente como que a pressão varia em uma coluna de fluido estático, certo? Então, se a gente estiver falando que esse fluido aqui, ele é um fluido incompressível, é fácil de eu fazer essa integração aqui dessa equação. E se ele for um fluido compressível, eu tenho que ter essa equação aqui, que relacione como que essa massa específica ou a aceleração da gravidade varia em função da pressão, certo? Então, agora chega aquela hora que vocês dizem assim, eu não acredito que eu assisti 40 minutos de aula para a professora vir me dizer que ΔP é igual a ρGH. Pois é, né? É assim mesmo a vida. Porque a maioria de vocês já viu essa equação em algum momento anterior, certo? Então, se a gente estiver trabalhando com um fluido incompressível, significa que a massa específica dele é constante. Se a massa específica é constante, então eu posso tirar ela da integral e fazer uma integração da pressão como função da cota Z, certo? Então, basta a gente determinar 2 níveis de pressão, correspondendo a 2 níveis de profundidade nessa coluna de fluido, e aí a gente vê que ΔP, P2 menos P1, é igual a menos ρ vezes G, vezes a diferença de profundidade Z2 menos Z1. Veja só. Foi estabelecido justamente P1 correspondendo a uma profundidade Z1 e P2 correspondendo a uma profundidade Z2, certo? Se P1 for esse nível aqui, ó, com cota Z1 a partir desse eixo Y, então a gente tem um nível de pressão aqui. E o nível Z2, então, poderia ser como esse aqui da figura, certo? Percebam que P1 corresponde a um ponto mais profundo do que P2. Então, a pressão no ponto P1, ela vai ser maior do que a pressão no ponto 2. Significando dizer que essa diferença aqui, ó, P2 menos P1 vai dar sempre negativa. Então, como isso aqui sempre vai dar... Como isso aqui sempre vai dar menor do que zero, como isso aqui sempre vai dar negativo, e a gente tem um sinal negativo aqui, então faz mais sentido a gente trabalhar com as diferenças em P1 menos P2, que vai dar um valor positivo de pressão, ok? Essa diferença entre os níveis Z2 e Z1 também pode ser interpretada simplesmente como uma diferença de nível, né? Um H, né? Então, a gente pode trabalhar com essa relação de que a pressão num ponto P1 mais profundo é a soma do ponto. A pressão no ponto P1 é a pressão do ponto P2 mais essa coluna de fluido que existe entre eles, certo? Isso aí é justamente a famigerada equação lá que vocês já conhecem de vidas anteriores, né?
que a gente diz que 2 pontos do mesmo fluido a uma mesma profundidade, eles devem estar obrigatoriamente a uma mesma pressão, certo? E que essa pressão, ela aumenta na medida que se aumenta a profundidade dessa coluna de fluido, ok? Tranquilos até agora? Então, a gente tem essa questão aí, uma questão de concurso, né, da Petrobras de alguns anos atrás. Obviamente, nem tudo no concurso é desse nível, né? Mas a gente tem uma questão como essa, né? Dizendo assim, a figura acima representa 4 recipientes diferentes preenchidos com o mesmo líquido a uma mesma temperatura. Sabendo-se que os 4 estão abertos para a atmosfera, conclui-se que as pressões no fundo dos recipientes são iguais. Por quê? Porque diz respeito a um mesmo líquido, um mesmo fluido, a uma mesma profundidade. Então, aqui a gente tem H, aqui a gente tem H, aqui a gente tem H e H, certo? Então, o princípio de Stevin diz para a gente justamente isso. O mesmo líquido, o mesmo fluido, a uma mesma profundidade, ele vai estar a uma mesma pressão. Ok? Tudo certo, né? Para fluidos incompressíveis. Quando a gente chega nos fluidos compressíveis, a gente tem a necessidade de explicar de que maneira que pressão e massa específica se relacionam. Então, se o fluido ele pode ser considerado compressível, então a massa específica dele vai variar. Se essa massa específica dele vai variar, vai existir uma relação funcional que descreve essa variação, né? E essa relação a gente vai usar justamente para integrar aqui na equação geral da estática. Se a gente puder trabalhar com esse fluido como se fosse, né, se ele obedecer às características de um gás ideal, então a gente pode, usar a equação dos gases ideais, né, entendendo que esse número de mols é a relação massa por massa molar. Então, massa em gramas por massa molar, em gramas por mol, me dá justamente a medida do número de mols de uma dada massa de gás. E quando a gente faz isso, né, e substitui aqui nessa equação geral, essa equação dos gases ideais, a gente faz surgir justamente, a relação massa por volume, que é justamente a massa específica desse gás, certo? Então, a pressão, ela vai se relacionar com a massa específica através aí dessa equação dos gases ideais, e a gente pode substituir nessa equação geral da estática para fazer a integração. Esse valor de R asterisco aqui, na realidade, é justamente essa relação, a constante R dos gases ideais dividido pela massa molar do gás que está sendo considerado, ok? Se a gente fizer isso e separar as variáveis, a gente fica com algo como isso, né, essa integral aí, que pode ser integrada justamente entre 2 limites quaisquer, de pressão e, novamente, de profundidade, ou no caso aqui de gases, de elevação, né? E aí a gente ficaria com uma equação como essa. Ln da pressão sendo menos G sobre RT, vezes a diferença de elevação. Porém, isso aqui só é válido se for possível eu retirar essa temperatura de dentro dessa integral, né? Se eu puder considerar a temperatura constante no intervalo de integração. E vejam, que para a atmosfera padrão, né, a gente tem somente alguns trechos em que isso é verdade, certo? Então, caso isso não seja, né, a situação, é preciso que exista uma relação aí
a ser substituída aqui nesse ponto, certo? Então, se eu tenho aqui esse trecho a ser considerado, então eu vou usar uma equação de uma reta para modelar esse comportamento, certo? Ok, meu povo? Deu para entender o que a gente fez até agora, né? A gente pegou aquele fluido que estava na condição estática, fez um balanço de força sobre ele, aplicou a segunda lei de Newton para o caso estático, obtivemos a equação geral da estática. Essa equação geral, ela era uma função, ela dizia, ó, o gradiente de pressão é função do produto massa específica vezes a aceleração da gravidade. Assim sendo, existem dois casos. O caso em que a massa específica varia e o caso em que a massa específica não varia. E aí a gente fez a integração para ambos os casos e vimos quais que seriam as equações que representavam esses comportamentos. Foi? Agora, o que a gente vai fazer é, a gente vai usar esses conhecimentos para aplicar, né, na medição de pressão. Agora a gente vai usar essa equação geral da estática para poder medir pressão em fluidos, certo? Então, primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando se fala em medir pressão em fluidos é que existem níveis de pressão, né? A gente tem, por exemplo, a pressão atmosférica, é um dado valor de pressão, né? Esse valor de pressão é comparado com um nível de referência, um zero, né? Então, a pressão atmosférica local, ela é um valor de pressão acima de uma pressão de referência nula, certo? E medições de pressão que são feitas aí com o uso de manômetro, né? A pressão com que um fluido está escoando numa tubulação, enfim, são valores de pressão acima desse valor de pressão atmosférica local, certo? Esse valor de pressão relativa, que geralmente a gente obtém nessas leituras dos manômetros, são referentes somente a essas diferenças aqui, né? Quanto de pressão se tem acima do valor de pressão atmosférica. Porém, se a gente for tomar todo esse nível, né, a gente tem o que a gente chama de pressão, medição de pressão absoluta. Esses termos referentes à pressão absoluta, eles devem ser empregados sempre que a gente for trabalhar com equações de gases ideais, outras equações de estado, referentes ao comportamento termodinâmico, certo? Então, sempre que a gente for trabalhar com gases, equações que modelem esse comportamento de gases, a gente vai trabalhar com pressões absolutas, tá? Obviamente, também existem valores de pressão, ó, abaixo da pressão atmosférica local, certo? Esses valores de pressão a gente mede com o uso de vacuômetros, né, medidores de pressão negativa, certo? E eles também apresentam uma pressão absoluta, né? Não é porque eles estão abaixo da pressão atmosférica local que eles não têm uma medição de pressão absoluta, eles têm sim, certo? Só que esse valor vai dar negativo, né? Menor do que a pressão atmosférica local. Quer dizer, não é que ele vai dar negativo, é que esse valor vai ser menor do que a pressão atmosférica local, só isso. Tá? Então, meu povo, a gente vai começar, né, a trabalhar com essas medições de pressão justamente com a
o instrumento mais simples, que é o barômetro, que é o que é utilizado para medição justamente da pressão atmosférica, certo? Então, o barômetro nada mais é do que uma coluna contendo mercúrio, que é vertida sobre um recipiente já contendo o mercúrio. Então, na hora que isso aqui atinge uma condição estática, né, é possível se medir justamente a altura dessa coluna de mercúrio, né? Vocês já devem ter ouvido falar daquela unidade de medida de milímetros de mercúrio, né? Aquela unidade de medida diz respeito justamente à altura dessa coluna de mercúrio, que é medida para a medição da pressão atmosférica, né? Então, nessa condição de equilíbrio, a gente tem, ó, a atuação aqui da pressão atmosférica sobre essa superfície do líquido, certo? E essa pressão atmosférica é equilibrada pelo peso dessa coluna de líquido, mais uma pressão que a gente diz que é a pressão de vapor do fluido considerado. Como a gente tem essa pressão de vapor do mercúrio muito, muito baixa, então esse termo aqui, ele praticamente é desprezado, e aí a gente tem a medição da pressão atmosférica como sendo o produto ρ vezes G vezes a altura dessa coluna, certo? Então, isso daqui dá 760 milímetros, 760 milímetros de mercúrio, tá? Se a gente fosse fazer esse mesmo processo, usando ao invés de mercúrio, água, né? Então, essa altura aqui, vocês podem estimar, né? Usando justamente esse valor da pressão atmosférica como sendo 101,3 quilopascais, né? A aceleração da gravidade 9,8 e a massa específica da água como sendo 10 a terceira. Né? Se eu não me engano, essa altura aqui dá na ordem de 10 metros. Tá? Então, esse H diz respeito à altura da coluna do fluido que a gente está medindo. Ok? Os outros instrumentos referentes à medição de pressão que a gente vai trabalhar são esses que estão aí indicados na figura, né? Tubo piezométrico, manômetro inclinado, manômetro em U. E eles vão servir para propósitos diferentes, certo? Então, o tubo piezométrico, que seria esse equipamento mais simples que a gente tem para medição de pressão, nada mais é do que a conexão de um ponto do reservatório com uma tubulação transparente que permita a leitura aí, ó, desses níveis aqui, dessa altura dessa coluna de fluido, certo? Então, a gente tem o reservatório, lembra lá pelo princípio de Stevin, né? Pontos do mesmo fluido, a uma mesma profundidade, têm a mesma pressão, né? E, além disso, ó, a pressão, ela aumenta com a profundidade dessa coluna de fluido. Então, a pressão no ponto A, ela obrigatoriamente é igual a essa pressão no ponto 1, certo? E a pressão no ponto 1, como a gente tinha falado, né? Ela aumenta com a profundidade dessa coluna do fluido. Então, P1, que é PA, é igual a P0, que é a pressão que atua na superfície livre do líquido, mais ρgH, certo? Dúvidas, pessoal? Até agora? Sim, tá tudo tranquilo. Tranquilo, né? Ótimo. Então, assim, é um dispositivo bastante simples, né? Então, por ser bastante simples, ele serve para algumas coisas, mas não serve para tudo. Né? Então, obrigatoriamente, esse dispositivo aqui, ele vai se prestar para medição de pressão em um líquido. Por quê? Porque se isso aqui fosse um gás e eu simplesmente abrisse o reservatório para a atmosfera, o que ia acontecer é que esse gás ia escapar.
Além disso, obrigatoriamente, essa pressão nesse recipiente, ela tem que ser maior do que a atmosférica, né? Por quê? Porque se fosse uma pressão menor do que a atmosférica, o que ia acontecer é que a gente ia estar sugando, né, ar aqui dessa atmosfera para dentro do recipiente. Não faz sentido. Um outro ponto é que esse reservatório aqui, ele não pode ser muito grande. A pressão nesse reservatório, ela não pode ser muito grande. Porque se eu tiver um valor de pressão muito grande, significa que eu vou ter uma altura dessa coluna de fluido gigantesca, né? Então, esse tipo de dispositivo, ele só se presta para essas condições, ok? Professora, Diga. eu tenho uma dúvida, assim, do dia a dia mesmo, tipo, o botijão de gás. Lá dentro tem gás, né? Só que por causa. A senhora tá me ouvindo? Diga de novo. No botijão de gás de cozinha mesmo. Tá entendendo? Tô sim, diga lá. Pronto, aí lá o gás, devido à pressão, a parte dele vira líquido, não é isso? Certo. Aí, quando é que esse líquido volta a virar gás de novo? O que que faz o que era o líquido voltar a ser o gás? O que acontece é que na hora que você está. Bom, não é bem. Isso aí é bem coisa de você olhar lá nos diagramas de termodinâmica, mas o que acontece é o seguinte: você vai, na medida que você vai consumindo o gás, você vai diminuindo a pressão lá dentro do recipiente, né? Então, existe uma propriedade dos fluidos que se chama pressão de vapor. E a pressão de vapor diz justamente respeito a essas mudanças de fase, da fase líquida para a fase gasosa, certo? Então, quando você vai diminuindo a pressão dentro do recipiente, você pode se aproximar da pressão de vapor, né? Do gás naquela condição de temperatura e pressão, e aí ocorre a mudança de fase dele novamente para a fase gasosa. Tá certo? Certo, entendi. É que eu tinha meio que o conceito de que para o líquido virar o gás deveria ser influência somente da temperatura, tipo como acontece com a água. Ah, sim, a gente vai ver isso lindamente na terceira unidade, Alice, que na realidade a gente pode promover uma mudança de fase sem mudar a temperatura de um líquido, né? Lindamente, é lindamente mesmo, vai ser assim, ó, com gráficos e diagramas e tudo mais. Professora, e tem como a pressão ser tão grande também que vira sólido, líquido? Tem, né? Aí você vai trabalhar na característica do qual é o fluido que você está trabalhando, né? Porque, veja só, se não tivesse, a gente não. Chumbo grosso ali pela frente, nada disso, é tudo tranquilo. Veja só, a gente tem, por exemplo, o comportamento da água, né? A gente vai ter, em determinada condição lá de equilíbrio, a gente tem, inclusive, o ponto tríplice, né? A gente tem o equilíbrio entre o sólido, o líquido e o vapor. Então, essas mudanças de fase, Diogo, elas têm um conjunto, né? Não sei se você se lembra, mas deve ter visto lá numa disciplina de Química Geral, que existem aqueles diagramas de mudanças de fase. Então, eles são característicos para cada substância, né? E aí vai depender dos níveis de pressão, né? Porque tem coisa que você vai trabalhar com uma pressão tão grande ou vai trabalhar com um nível, né, de temperatura tão baixo que essa transformação, ela na realidade, ela é mais teórica do que real, certo? Mas assim, teoricamente sim. Certo? Beleza, né? Então, eu vou dar um botijão de gás com gás, já é pesado, imagina com sólido. Ai, meu Deus, esse povo é uma graça.
Bom, meu povo, então esse era o medidor mais simples que a gente tinha, né, para medição de pressão. E aí o Tubinho, que é esse segundo medidor, né, de pressão que surgiu, né, ele foi desenvolvido justamente para superar algumas das dificuldades daqueles tubos, né? Porque veja só, a pessoa não poder medir a pressão numa massa de gás é complicado, né? E além disso, se a gente trabalhava com uma pressão um pouco maior, já se falava em colunas de fluido muito grandes. Então, quando se veio com essa ideia do tubo em U, o que se propôs, né? Você colocar um fluido manométrico que não interagisse quimicamente aqui com esse fluido do reservatório, né? E esse fluido manométrico você poderia escolher à sua vontade, né? Então, ele poderia ter uma massa específica pequena, uma massa específica bastante elevada, de tal maneira que, se isso aqui fosse um gás, ele poderia ficar aprisionado, né, por essa massa de fluido aqui, e além disso, você conseguiria, né, modelar qual que seria essa altura aqui dessa coluna de líquido, coluna do fluido manométrico. Então, se a gente quiser obter a equação que representa esse comportamento, a gente vai novamente partir daqueles mesmos conhecimentos, né? Primeiro ponto é que, ó, fluidos, o mesmo fluido a um mesmo nível de profundidade tem a mesma pressão. Isso vale entre o ponto A e o ponto 1, como vale aqui, ó, entre o ponto 2 e o ponto 3, né? Além disso, ele diz, ó, lá no princípio de Estevam, aqui, ó, a gente tem a ação da pressão atmosférica sobre esse fluido, e na medida que a gente se aprofunda numa coluna de fluido, essa pressão, ela aumenta. Se ela aumenta nesse sentido, significa que se eu percorrer o sentido oposto, né, subindo ao longo de uma coluna de fluido, essa pressão vai diminuir, certo? Então, para a gente fazer essa aferição da pressão do ponto A gente primeiro sabe que PA vale P1, né? Mesmo fluido a um mesmo nível. P1, eita, Maria. P1, a gente sabe que ele se relaciona com essa pressão aqui P2, né? Então, P2 é P1 mais ρGH, ou P1 vale P2 menos ρGH. O ponto 2 tem a mesma pressão do ponto 3, pelo princípio lá de Estevam. E o ponto 3, eu posso dizer qual que é a pressão dele, sabendo que aqui existe uma pressão P0 atmosférica, que atua sobre essa superfície, e aí o aumento de valor de pressão justamente com o aumento dessa coluna de fluido aqui, ρG2. Então, se a gente pegar esse conjunto de relações que a gente tem, né? Oxi. É fácil da gente ver, ó, que PA é igual a P1, né? P1 vale justamente peraí. P1 vale P2 menos ρGH1 P2 é justamente o mesmo valor de P3, então vou colocar aqui P3. E P3, ó, a gente consegue ver que P3 é P0 mais ρGH2.
correção a ser feita com o fato de que esse ρ aqui, na realidade, é ρ do fluido 2, né? Ok? Então, a gente consegue medir a pressão no reservatório A percorrendo o caminho do fluido até chegar no ponto que é do nosso interesse, certo? Então, se eu quero medir a pressão nesse reservatório a gente pode vir desde a superfície aberta, né? Percorrer o caminho do fluido todo até retornar ao ponto A. Ok? Dúvidas nisso aqui? Todo mundo entendeu de onde surgiu o sinal negativo? Não entendeu de onde veio o sinal? Vamos. Então, veja só. A gente tinha, ó, que a pressão no ponto A era igual à pressão no ponto 1, não é isso? E pela equação lá do princípio de Stevin, a gente tinha, ó, que a pressão no ponto 2, que é esse ponto mais embaixo, é igual à pressão no ponto 1, mais essa coluna de fluido, não é isso? Então, eu podia passar P1 para o lado de cá, e dizer que P1 é P2 menos ρGH1, não podia? Fazendo isso, a gente ficaria com essa equação. Só que a gente sabe, ó, que P2 vale a mesma coisa que P3, porque estão no mesmo nível. E o ponto P3, né, a pressão no ponto 3 aqui é a soma da pressão atmosférica com ρGH2. A pressão aumenta na medida que a gente se aprofunda. Então, P3 é a pressão atmosférica mais ρGH2. Então, quando a gente substitui todo mundo aqui nessa equação, a gente fica com P2 menos ρGH1, P2 vale P3, e P3 é justamente P0 ρGH2. Deu certo agora? Quem não tinha entendido a questão do sinal agora deu certo? Ótimo. Então, veja só. Na realidade, é bastante intuitivo isso, certo? O que vocês vão fazer, ó? Vocês vão determinar um ponto ao qual vocês querem chegar, por exemplo, ponto A, certo? E vocês vão sempre percorrer o caminho que o fluido tiver que percorrer para chegar nesse ponto, certo? Então, por exemplo, para chegar aqui no ponto A, o fluido ele está sujeito a essa pressão atmosférica aqui. É preciso que a gente desça ao longo dessa coluna de fluido aqui todinha, né? E é preciso que a gente suba, né, ao longo de toda essa coluna aqui, certo? Então, sempre que a gente tiver que descer ao longo de uma coluna de fluido, a gente vai ter aumentos de pressão. Por quê? Porque na medida que a gente se aprofunda, a pressão aumenta. E aí, sempre que a gente tiver que subir... Eita, meu Deus, nem sabia que eu podia fazer isso. Na medida que a gente diminui a pressão, na medida que a gente sobe em uma coluna de fluido, a pressão, ela diminui. Então, veja só, quando você desceu aqui ao longo dessa coluna de fluido, o termo de pressão, ó, tem sinal positivo. Quando foi necessário subir na coluna de fluido para chegar no ponto do seu interesse, então o sinal ficou negativo. Certo?
O manômetro diferencial, o que é a diferença do manômetro diferencial em relação ao manômetro com tubo em U? É só que, ao invés de eu estar trabalhando com esse tubo aberto para a atmosfera, né, o que se fez foi, conectou-se esse tubo a um outro reservatório. Porque pode ser que meu interesse não seja de saber qual que é a pressão em um e a pressão em outro, mas sim a diferença de pressão entre dois tanques, dois reservatórios, certo? Então, se a gente for fazer esse caminho manométrico, vai ser similar ao que a gente fez para o caso do tubo em U, certo? Veja só. Eu vou partir primeiro das igualdades de nível, certo? Então, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto 1 aqui, a pressão no ponto 5 é igual à pressão no ponto B. Por quê? Porque são o mesmo fluido, aqui é um fluido A e aqui é o fluido B, mas no fluido B e o ponto 5 existe o mesmo nível. Entre o fluido A e o ponto 1 existe um mesmo nível. Então, não existe diferença de pressão. Entre o ponto 2 e o ponto 3 é a mesma coisa, né? As pressões são iguais, porque a gente tem justamente um mesmo fluido a uma mesma profundidade. Então, a gente já tem essas igualdades, né? A pressão no ponto A é a pressão no ponto 1, pressão no ponto 2 é a pressão no ponto 3, e a pressão no ponto 5 é a pressão do reservatório B, certo? Então, se eu quiser determinar a pressão do reservatório A, eu devo percorrer, como eu falei para vocês, todo o caminho do fluido até chegar, o caminho manométrico do fluido até chegar nesse reservatório, não é isso? Então, eu diria, ó, que eu partiria do ponto B, que é a mesma pressão aqui desse ponto 5, somaria essa pressão a uma coluna aí de fluido, né? De altura H3 e referente a esse fluido de massa específica 3, então, PB mais Rho3GH3. Em seguida, a gente ia também somar com essa contribuição aqui dessa coluna do fluido 2, né, então, mais Rho2GH2. Aí a gente chegaria nesse ponto 3, não é isso? Como a pressão do ponto 3 é igual à do ponto 2, então a gente vem para esse lado de cá da nossa avaliação, e a gente precisaria, ó, subir ao longo da coluna H1 do fluido 1 até chegar nesse ponto 1. Então, menos Rho1GH1. Certo? Se a gente não quiser, se eu disser assim, não, agora eu vou percorrer o caminho no sentido oposto. Querer determinar qual é a pressão no tanque B. Então, essa pressão do tanque B, ela vai ser dada pela pressão do tanque A, que é essa mesma pressão do ponto 1, mais essa coluna de fluido Rho1G1, menos essa coluna Rho2GH2, menos essa coluna Rho3GH3, até chegar aqui nesse ponto 5, que é a mesma pressão do ponto B. Beleza? Então, tudo depende do caminho manométrico que você escolher, certo? Agora, se escolher um, vai com ele até o final. Não abandona. Tá bom? Tem várias questões naquela lista B, eu acredito, já relacionadas com isso. Vocês podem já começar a fazer, tirar dúvidas e tudo mais, tá bom? Para medir a diferença de pressão entre dois tanques, Alice, vamos supor que você tem, sei lá, um tanque com gasolina, outro tanque com diesel, e você quer avaliar a diferença de pressão entre eles. Você pode conectar esses dois tanques e ver só o nível que está medindo a diferença de pressão, certo?
Filtros de quê, Adalberto? Assim. Bom, eu não conheço essa aplicação, mas pode sim. Se você vai simplesmente. A ideia é a seguinte: sempre que você tiver dois recipientes diferentes e quiser medir a diferença de pressão entre eles, você pode usar dessa técnica. Professora, Diga-me. normalmente em filtros, os diferencial de pressão para verificar se o elemento filtrante está saturando. Sim, sim. E aí fazer a substituição, caso ele comece a saturar, né? Entendi. A ideia é bastante essa, né? Porque no caso aí do que o Adalberto falou, é como o filtro é um meio, né? Que separa. O filtro separa dois meios, né? Então, se você mede a pressão de um lado e a pressão do outro, né? Esse diferencial de pressão pode ser feito usando essa ideia e essa tecnologia, certo? Bom, o último dos manômetros que se usam dessa tecnologia, né, de coluna de fluidos, seria o tal dos manômetros inclinados. A ideia dos manômetros inclinados, pessoal, é simplesmente assim. Quando a gente está falando da equação geral da estática, a gente trabalha com alturas verticais, né, profundidades da coluna de fluido, né? A gente se preocuparia com esse nível H aqui que eu estou desenhando, certo? Seria o nosso caso normal. Porém, quando a gente vai fazer medição de pequena diferença de pressão em gases, né, como seria o caso aí, talvez, desses elementos filtrantes que o Adalberto colocou, essas diferenças de pressão, elas são pequenas. Quando a gente coloca isso para uma medição vertical, dificilmente a gente consegue fazer distinção entre um nível e outro com precisão, certo? Então, a ideia do manômetro inclinado é fazer essa inclinação de uma perna do manômetro, para quê? Para que, para pequenas variações de pressão, o fluido manométrico seja forçado, né, a percorrer um caminho bastante grande, certo? Então, o uso do manômetro inclinado, ele é mais voltado para essa medição de pequenas diferenças de pressão em gases, né? Porque justamente ele possibilita essa leitura de pequenas diferenças de pressão. Por quê? Porque ele consegue fazer com que o fluido manométrico percorra um caminho bastante maior, certo? Bem maior. Então, se a gente fosse fazer tal qual o manômetro diferencial anterior que a gente tinha trabalhado, né? Se a gente fosse fazer a medição de pressão, por exemplo, do reservatório B, né? A gente ia dizer, ó, a pressão no reservatório B é a pressão do reservatório A, mais essa coluna de fluido ρ1, GH1, aí a gente veria, né, que esse ponto 1, ele está na mesma altura desse ponto 2 aqui, e aí a gente ia dizer, ó, o fluido em seguida sobe uma altura H2 aqui, certo? Vou colocar aqui H2. Então, menos ρ2GH2, menos ρ3GH3, até chegar justamente nesse nível aqui de pressão do reservatório B, certo? Só que veja só, como essa perna é inclinada, se a gente for observar aqui, o seno desse ângulo é cateto oposto, H2, dividido pela hipotenusa, que é L2. Então, essa altura H2 aqui, ela pode ser expressa como sendo L2 seno de θ, certo? Se realmente a gente estiver trabalhando com a situação em que essa medição é aplicada para gases, então as massas específicas dos gases são muito, muito pequenas
em relação ao que geralmente se utiliza como fluido manométrico. Veja só, a massa específica do mercúrio é 13.600 quilos por metro cúbico. A massa específica da água é 1.000 quilos por metro cúbico. A massa específica do ar é 1,2 quilos por metro cúbico. Então, esses termos aqui, eles se tornam praticamente desprezíveis, né? E aí a gente consegue medir a diferença de pressão entre os reservatórios através da aferição do caminho aqui L2, certo? Obviamente, L2 é graduado também, você vai saber, isso é 5 centímetros, isso é 10 centímetros, isso é qualquer coisa centímetros referentes a essa medição. Então, só para a gente concluir, né, a gente, obviamente, é muito fácil, muito beleza a gente conseguir medir isso só com olhar o nível dessa coluna de líquido, ótimo. Isso já dá uma informação. Serve para algumas coisas, né, serve para a gente ter uma noção e tudo mais de que níveis de pressão se esteja trabalhando. Porém, quando a gente fala em controles de processo, quando a gente fala em atuadores, né, para controle de pressão, né, raramente a gente vai estar falando desse tipo de dispositivos que a gente falou agora, né? Então, a medição de pressão com esses tubos graduados, ela é bastante simples, mas ela pode ser muito pouco prática, certo? Então, alguns dispositivos, eles foram desenvolvidos justamente para contornar isso, né, e são os que realmente a gente utiliza, né, vocês, inclusive, já devem ter visto algum medidor de pressão, tal como esse que está mostrado aqui, né, esse medidor aqui é bem tradicional, o medidor de Bourdon, tá? E aí a gente vai ver que o princípio de funcionamento deles é bastante simples, né, o que acontece no medidor de Bourdon é que a gente tem a ação da pressão, né, que faz com que essa circunferência interna dele, que tem uma seção elíptica, ela tenda a se tornar o mais próximo de uma circunferência, né, a depender do nível de pressão, né. Isso aqui, basicamente, é o que vocês talvez já tenham visto na vida de vocês como língua de sogra. Todo mundo já viu isso na vida, né? Todo mundo já usou isso aqui, eu acredito, em algum momento da vida. Você sopra aqui de um lado e o que acontece é que ele desenrola, né? Então, o medidor de Bourdon faz esse mesmo serviço, né? A seção elíptica, ela vai tender para uma seção circular com o aumento da pressão no interior desse tubo, levando que o tubo se desenrole, né? É o melhor nome. É engraçado, o povo tem muito. Eu não sei se é porque é grande, eu acho que é porque aumenta, né, as coisas, sei lá. Cultura popular, não fui eu que botei o nome, não. É o mesmo, Alice, que se utiliza para medição. Ah, mas eu tenho sogra, mas minha sogra não é. Mas é assim, né, desenrola, né?
professora congelou tudo. Opa, eu caí, aparentemente. Acho que eu estava apresentando aqui para vocês a respeito do manômetro dos transdutores de pressão, não era? Era isso, né? Então, transdutores de pressão, pessoal, então eles são dispositivos que vão fazer essa conversão do sinal mecânico, né, que a variação de pressão promove, em um sinal elétrico que possa ser, né, controlado por um sistema de controle qualquer. E aí, esses transdutores de pressão, né, eles que fazem essa conversão de sinal. Né? Então, pode ser que essa pressão atue fazendo a deflexão em um diafragma, né, que vai causar uma deformação nos sensores, e essa deformação vai ser proporcional à alteração da resistência elétrica, né, que manda o sinal lá para o sistema de controle, tá? Então, isso aqui, sim, é um dispositivo que a gente usa com mais frequência na realidade, né, dos processos químicos e tudo mais. Na aula que vem, a gente vai tratar a respeito de hidrostática sobre superfícies submersas. Então, a gente vai começar a falar sobre isso aqui, sobre empuxo, né, força, módulo, direção e tudo mais. E eu vou agora tratar das dúvidas das meninas, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar aí que eu vou trabalhar nisso, ok? É de qual lista? Da lista 1, né? Bom, eu vou começar aqui com a 10 e vou para 11 e para 12, tá?
Essa questão 10, qual que seria a dúvida? É sobre a resolução ou é alguma coisa, algum sinal que tá errado? Porque geralmente o povo se empalha, porque aqui no perfil de velocidades, isso aqui não está sobre parênteses, R elevado a N sobre R elevado a N, mas era para estar, certo? Mas então tá. Para eu poder. Então, a questão dessa questão é a seguinte: ele diz: considere o escoamento de um fluido com viscosidade μ através de um tubo circular. O perfil de velocidades é esse que é mostrado, né? Onde o máximo é a velocidade máxima do escoamento, a qual ocorre no eixo central, e no fim das contas ele pede para desenvolver uma tensão para a força de cisalhamento exercida sobre a parede do tubo, no sentido do escoamento. Então, o que ele quer é uma expressão para força de cisalhamento. Então, veja só, aqui a gente tem simplesmente o uso de duas relações, né? A primeira de que tensão cisalhante é igual a μ vezes du dr, e a outra relação é que essa tensão cisalhante é decorrente da ação de uma força cisalhante sobre uma área, né? Então, o que você vai ter que fazer aqui nessa questão é simplesmente pegar esse perfil de velocidades, que é a equação que ele fornece aqui, U em função do raio, certo? Você vai ter que calcular essa derivada do perfil de velocidades, vai pegar essa equação, vai derivar ela quando R for igual a Rzão. Por que quando R for igual a Rzão? Porque você está trabalhando na parede do tubo, certo? E aí, quando você fizer isso, né, você vai substituir essa equação dessa derivada aqui na expressão para a tensão cisalhante. Quando você fizer isso, você ainda vai precisar considerar qual é a área em que isso ocorre, né? E aí basta entender que esse tubo, ele é um tubo circular, então, se ele é um tubo circular, então, essa força cisalhante atua em toda a parede dessa tubulação. Então, ela atua no comprimento dessa circunferência vezes o comprimento da tubulação. Então, 2π Rzão vezes L, que seria o comprimento dessa tubulação. Ok? Ah, quase. Mas ele ainda não me avisou ainda não, Sidney. Como é que vocês sabem isso?
É porque vê minha tela toda, né? Deixa eu pegar ali um carregador, peraí. Deu para entender, Gabriela? Tudo bem? Ok. Então, vamos lá para. Pronto. A questão 11 diz assim: a condição de não escorregamento é muito importante para a mecânica dos fluidos. Considere o escoamento mostrado abaixo, né, onde duas camadas de fluido são arrastadas pelo movimento de uma placa superior. Observe que a placa inferior é imóvel. Determine a razão entre o valor da tensão de cisalhamento na superfície da placa superior e a tensão de cisalhamento que atua na placa inferior. Deixa eu abrir aqui esse slide, porque eu meio que já vi isso daí. Certo? Então, é basicamente. Veja só. Quando ele fala aí da condição de não escorregamento, né? Ele quer dizer dessa importância do fato de o fluido, quando está em contato com uma dada fronteira, ele ter a velocidade dessa, adquirir a velocidade dessa fronteira, certo? Então, veja só, eu vou colocar aqui tal superior e tal inferior, para a gente poder se guiar melhor. Perceba que na figura ele coloca duas equações de duas retas, não é isso? Então, se você observar direitinho, né, você pode modelar o comportamento de cada um desses perfis segundo equações de uma reta, certo? Então, uma equação de uma reta típica podia ser tal como essa, né, y é igual a x mais b, e dy dx, que seria a derivada dessa função, seria igual ao coeficiente angular dessa reta, não é isso? Então, a gente sabe que a determinação do coeficiente angular de uma reta pode ser feita por simplesmente a diferença, né, entre os valores de x e y nos dois pontos. Então, aqui, a gente ia ficar com um y menos um y0 e um x menos um x0, certo?
Cai de novo. Foi, professora, faz um tempão que a senhora caiu. Pois é. Né? Vejam só, vocês podem, quem tiver aula, né, agora, por favor, fiquem à vontade, não vão achar que eu estou querendo levar vocês para outro horário, não, viu? Pelo amor de Deus. Só estou querendo tirar a dúvida aqui das meninas. Deixa eu ver se... Chegaram até o... Não dá nem para eu saber, peraí. Deixa eu abrir de novo onde que eu estava. Entendeu, Pamela, o que é para fazer mais ou menos dessa questão? Não sei que horas que eu caí, né? Mas ela é mais ou menos isso daqui, para apresentar. A ideia aqui dessa questão é que você tem esses perfis que são equações de uma reta, né? E aí você vai fazer a relação entre a tensão na placa superior e na placa inferior, né? Considerando que ambos os perfis de velocidade, eles são lineares, né? Então, você vai fazer a razão entre essa tensão da placa superior e a tensão da placa verificada na placa inferior, certo? Na 12, não lembro qual era a questão 12, peraí, deixa eu abrir. Então, nessa questão 12, ela vai ser, na realidade, um balanço de forças, né? Porque o que acontece? Nessa questão, ele diz assim: o diâmetro e a altura do tanque cilíndrico mostrados na figura são, respectivamente, iguais a tanto, né? 144 e 205. Observe que esse tanque desliza vagarosamente sobre um filme de óleo que é suportado pelo plano inclinado. Admita que a espessura do filme de óleo é constante e que a viscosidade dinâmica é tanto. Sabendo que a massa do tanque é igual a 2, tanto, determine o ângulo de inclinação. Então, na realidade, aqui, há que se fazer uma composição de forças. Por quê? A gente tem o peso do tanque, certo? Atuando ao longo dessa direção X, né? E a gente tem a resistência que a viscosidade impõe ao escoamento, atuando nessa direção aqui, tangencial, né? Então, a gente vai ver que essa força tangencial, ela tem que estar sendo equilibrada aí por uma componente desse peso nessa direção, né? Então, vai existir uma componente desse peso na direção tangencial, né? Uma componente do peso na direção tangencial, que vai estar sendo equilibrada aí, certo? E aí, não tem essa relação aí dessas duas coisas vai estar justamente se relacionando aí com esse ângulo θ, tá? Então, a gente sabe que, tal como na questão anterior, lá
né? Essa força tangencial, né, referente ao cisalhamento do fluido, cadê, meu Deus? Sumiu. Essa força tangencial, ela vai ser o produto justamente da tensão cisalhante vezes a área, né? A força aqui do cisalhamento, essa referente à característica viscosa do fluido. Como ele não falou nada, né, e esse processo aqui é justamente aquele mesmo processo de você ter uma superfície parada com velocidade, né, igual a zero, um filme de fluido, e esse fluido sendo puxado, né, aqui nessa superfície superior por uma placa que se movimenta com a velocidade constante, vocês vão trabalhar isso aqui novamente na perspectiva dos diferenciais delta, certo? Então, essa força tangencial aí vai ter que ser igual à componente do peso, né, nessa direção tangencial, certo? Acha que com isso consegue, Pamela, resolver? Ou precisa de mais luz? Dá certo? Pois então, ótimo, pessoal. Não, Vinícius, o que a gente está fazendo é só um equilíbrio de forças, né? Porque a questão da velocidade ser constante é porque, olha só, se você observar isso daqui, se você observar só aqui esse filme fluido, né? O que está acontecendo com esse filme fluido? Né? A situação dele é justamente a de você ter uma porção do fluido sujeita a uma condição de velocidade igual a zero, né? Que seria essa placa inferior. Então, na placa inferior, você tem o fluido com uma velocidade igual a zero, e na placa superior, né, na porção que está aqui em contato com esse tanque, esse fluido vai ter velocidade igual a pressão, né? Então, por que isso ocorre? Você pode supor, né, que aqui nesse fluido você tem um perfil de velocidade linear. Então, o que eu falei a respeito disso é simplesmente relacionado ao fato de você poder usar ΔU sobre ΔY, ao invés de usar DU, DY, certo? Esse equilíbrio de forças aqui, de você igualar a força tangencial com a componente do peso, né? Isso aí vai depender de cada geometria de cada questão. Por exemplo, nessa questão aqui que a gente fez na aula anterior, aqui a gente tinha a igualdade da força tangencial com o peso completo, né? Então, eu não tinha que relacionar com nenhum ângulo, como é o caso dessa questão atual, certo? Beleza, então, pessoal. Muitíssimo obrigada, viu? Nos encontramos na quinta.